Sim, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, aí, cultura do estupro e a culpabilização da vítima. Eu vou iniciar aí falando sobre alguns dados que foram postados quando a gente falou sobre o tema, né? Publicou sobre o tema, que em 2022 assistimos apavoradas e consternadas a violência e o drama da criança vítima de estupro que teve o direito ao procedimento de aborto legal negado por uma juíza do estado de Santa Catarina. Em junho de 24, uma mulher vítima de estupro teve o aborto legal negado por 2 hospitais na cidade de São Paulo, tendo que recorrer ao judiciário. Um desses hospitais foi o Hospital da Mulher, unidade estadual de referência no atendimento de vítimas de violência sexual. Ainda em 24, em Goiás, um adolescente de 13 anos obteve autorização judicial de uma magistrada para interrupção da gestação somente se a equipe médica adotasse métodos para preservar a vida do feto. Então, eu trouxe aqui dados para que a gente inicie aí, né, essa live falando um pouquinho sobre informações atuais, né, que nós temos diante dessa cultura que a gente, infelizmente, tem aqui no nosso país, tá? E aí, Lu, você quer falar um pouquinho sobre a Maísa, apresentá-la? É que eu passei para você o currículo dela, então não li, mas eu vou falar da parte pessoal e você lê o currículo, Fabiana. Tá bom. Primeiro, assim, de tudo, Maísa, é uma alegria ter você aqui com a gente. A Fábio trouxe alguns dados e algumas situações que impactaram, nos impactaram, especialmente a gente, assim, como eu, a Maísa é alguém que luta diuturnamente pelos direitos das mulheres, para que a gente tenha paridade em todos os espaços. E porque é só através dessa paridade que a gente vai conseguir diminuir esses dados de violência. A gente sabe que o que ocasiona a violência é a questão de a mulher ainda ser vista como objeto, como um ser inferior, ainda ser subjugada às suas relações, ainda colocada como coisa, como algo que eu pego e deixo a hora que eu quero, como é um objeto que se torna posse ou propriedade de alguém, de um homem. Então, como ao fim e ao cabo sabemos que o que ocasiona qualquer modalidade de violência é o machismo, eu falo que o machismo é o que nos mata, o machismo é o que nos violenta, o machismo é o que nos discrimina, e o machismo também é o que fere a nossa dignidade sexual. E uso o termo dignidade sexual, porque quando falamos em estupro, as pessoas só pensam num ato, né? Quando a gente fala em estupro. Quando nós, de fato, somos violentadas na nossa dignidade sexual de várias formas, todos os dias. Os últimos dados foram publicados recentemente pela UOL. A publicação foi ontem, eu acho, que trouxe um dado de que eu vou ler aqui para vocês, porque me impactou bastante. Nós tivemos um aumento no ano de 2023, porque ainda não temos o 2024, obviamente, em relação ao ano de 2021, sobre a questão da violência sexual, especialmente as vítimas crianças e adolescentes. E aqui eu quero fazer um recorte, porque quando a gente fala sobre isso, desculpa, Mar, antes de passar a palavra para você, só para introduzir o tema, muitas pessoas falam assim, mas o menino também é vítima e pode ser, e de fato pode. E não estamos excluindo os homens dessa conversa. Mas quando nós falamos de uma cultura do estupro, aí sim nós estamos fazendo um recorte, porque isso é estatístico que, dentro desse panorama terrível de violência, nós mulheres, meninas e mulheres, somos as maiores vítimas. E o percentual é bastante gritante. Então, não podemos invisibilizar e entender que não precisa ser feito esse recorte, que a gente pode ter uma linguagem ampla. Quando a gente fala em cultura do estupro, a gente está reduzindo, sim, a essa questão ao gênero. Porque não há uma cultura em relação ao abuso do corpo do homem, mas ao da mulher desde o momento em que ela nasce.
até o final da sua vida, porque nós temos casos, inclusive, de violência sexual contra idosos. Isso não é uma coisa anormal de se ver, infelizmente, embora não possamos normalizar. Maísa, introduzi o assunto para te colocar na roda. Como eu te falei, é um bate-papo. A gente está aqui numa roda de conversa como se estivesse na sala de estar da tua casa. Sei que você tem muito a contribuir com a gente. Tem um currículo extenso. Fábio, vou passar para você ler o currículo dela rapidinho. E daí já passo a palavra para a Maísa para que ela possa discorrer aqui um pouquinho sobre isso com a gente. Então, vou colocar aqui, Maísa é advogada com perspectiva de gênero, professora da graduação e pós-graduação da PUC Paraná, Campus Toledo, mestre em em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e doutoranda em Direito pela Universidade Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Além disso, ela é coordenadora do grupo de estudos e pesquisa denominado GVG, Grupo de Estudos sobre Violência de Gênero. Então, a gente está aqui falando com alguém que tem propriedade para conversar bastante sobre isso, que atua nessa área, né? A gente conversou, trocou figurinhas aí um pouquinho antes, uma pré-live, né? E passo a palavra aí para você, Maís, para você introduzir ao tema aí, como a Lu já colocou, contar um pouquinho para a gente sobre essa cultura do estupro que nós temos, infelizmente, na nossa sociedade. Infelizmente, né? Bem pontuado aqui, né, Fábio? Primeiro, é um prazer enorme, eu me sinto extremamente honrada. Eu já acompanho o projeto de vocês, já entrei várias vezes, já comentei várias vezes, né? Sempre que consigo participo. Isso é um ato de coragem. Isso é um ato que demonstra o quanto as duas áreas conversam, tanto o direito, nosso direito, né, Lu, quanto a psicologia da FAB. E eu fico muito feliz, até comentei com a FAB antes, que aqui na PUC a gente começou com um projeto pioneiro de juntar o direito à psicologia, como nós temos os dois cursos aqui. Então, nós começamos convidando estudantes da psicologia para esse grupo de estudos. Esse grupo de estudos, eu fico muito feliz, ele virou uma disciplina eletiva que estudantes do direito e da psicologia podem cursar. E agora a gente está fazendo um projeto de pós-graduação. Então, eu fico muito feliz que começou como um embriãozinho lá. E confesso que não foi fácil, nem sempre foi bem aceito, porque em muitos contextos, em regiões mais tradicionais em que, né, eu moro, a Lu morava em Cascavel até, né, tempos atrás, então a gente tem muitos discursos ainda muito conservadores, e quando a gente traz assuntos que são disruptivos, principalmente culturalmente disruptivos, nem sempre eles são bem-vindos. Então, essa trajetória aí de 8 anos de grupo de estudos, isso se tornar uma disciplina e agora uma pós-graduação, nos alegra muito, né? E ter esses espaços me deixa muito feliz. Então, assim, vamos começar falando da expressão, tá? Quando eu fui fazer mestrado, eu confesso que me deu um pouco de angústia, assim, em fazer um mestrado no direito. Porque quando eu fiz faculdade, o direito era visto como uma ciência em si mesma, que ditava regras de como a sociedade deveria funcionar, como se o direito fosse uma ciência pronta e que submete as pessoas. Se isso fosse assim, a gente não teria problemas na sociedade, porque, via de regra, o direito já proíbe um monte de coisa que está errada, então tudo vai funcionar muito bem, obrigada. E aí eu fui fazer mestrado lá nas Ciências Sociais para conseguir olhar o direito de fora, com outras lentes, né? Então, boa noite aqui a todas as pessoas que estão entrando. Tem muitas alunas, alunos meus, colegas de doutorado, então eu fico muito feliz, tá? A gente pode começar pela noção de cultura, tá? Quando a gente pensa em cultura, e aqui eu vou citar várias referências bibliográficas, porque como professora eu não consigo me abster disso, né? Tem um autor bem interessante das ciências sociais, que o nome dele é Clifford Geertz, em que ele tenta definir cultura. E ele faz essa definição numa perspectiva mais positiva, assim, que cultura é uma padronização de comportamento coletivo, que gera influência em outras pessoas, e que isso vai se repetindo e tudo mais. Mas quando a gente pensa na expressão cultura do estupro, tá? Essa palavra ela não simboliza algo positivo e nem algo que é legítimo.
E essa expressão, ela começou lá nos anos 70, na segunda onda feminista, a ser usada como uma cultura que demonstra comportamentos que são repetidos e que se tornam naturais, né? É como se as pessoas não estranhassem algumas coisas. Então, eu sempre, quando eu começo a falar de cultura de estupro, às vezes em palestra ou até mesmo em aula, eu começo dizendo assim, se a gente parar para pensar em estupro, a gente tem no imaginário coletivo aquela sensação de que o estupro acontece num lugar fora de casa, de noite, num terreno baldio, em que essa vítima é surpreendida por uma pessoa desconhecida e é estuprada e fica largada ali. Aqui eu sempre brinco, né? Num terreno que tem plantado mandioca, milho, e aí pega, leva lá pra dentro e força essa vítima e deixa ela jogada lá, tá? Só que 89% dos estupros no Brasil são cometidos dentro de casa por pessoas conhecidas. Então a gente já tem um primeiro problema de crença aí, tá? A gente não pode ver o estupro como algo que vai acontecer com alguém que tá andando na rua sozinha de noite, tá? Outra coisa, eu até comentei com a Fabi antes. Certa vez eu estava dando um curso em um contexto para funcionários públicos e eu pedi para as pessoas fecharem os olhos em um exercício, né? Depois a Fabi me explica direitinho o impacto que isso pode causar do ponto de vista da psicologia, mas o meu objetivo era justamente esse, era provocar reflexão. Eu falava assim, todo mundo que está aqui fecha os olhos. Estávamos em 250, 300 pessoas. O pessoal fechou o olho. Aí eu falei assim, eu queria que os homens imaginassem que estão andando na rua de noite, sozinhos, sem arma, sem colega, sem ter para quem pedir ajuda. Tá andando à noite sozinho e escuta um homem tossindo atrás. Do que vocês têm medo? Aí o medo deles era o quê? Um assalto. Qual é o medo das mulheres? O estupro. Então, quando a Lu coloca ali que em que pese os homens possam ser vítimas de estupro, não tem como a gente fechar os olhos para o recorte de gênero, né, meninas? Porque o recorte de gênero é inerente à situação de estupro. Porque a gente ouve muitas frases, dentre elas a famosa pediu para levar. Também bebeu. Também, ó a roupa que estava usando. Também, fala alto, fala palavrão. Ou olha onde é que estava. Não é verdade? A gente vê isso nos processos judiciais, né, Lu? Sabe que eu vou te falar assim, eu ia chegar até nessa questão do sistema de justiça. Mas antes disso, achei bem importante você trazer essa questão da figura do estuprador. Porque existe um estigma também em relação ao estuprador. Que ele é aquele desconhecido que está passando na rua, né, como você falou, num lugar ermo, num ambiente escuro ou escurecendo, seja porque está amanhecendo ou seja porque está anoitecendo. E o fato é que não. O que a gente tem visto, e até o que se propaga, e qualquer pessoa dá um Google aqui vai verificar, são casos de estupro em baladas, em barzinhos, que também eu quero trazer aqui, embora a Maísa muito bem pontuou que a maior parte dos estupros se dão dentro de casa, o fato é que isso a gente não pode ignorar, até porque, como eu coloquei, a maior parte das vítimas também estão ali numa faixa etária que se torna ainda mais vulnerável. E talvez por isso o índice seja maior. Mas o fato é que quando a gente fala em cultura, ela vem de dentro de casa para fora. Porque aquele cara que acha que no bar ele pode avançar porque a mulher está bêbada, entende, desde que saiu de casa, desde que está lá dentro de casa, que aquele corpo lhe pertence. E isso é muito grave. Quando a gente vê uma campanha toda, né, no carnaval, especialmente reforçada, do não é não, muitos ficam, mimimi. E a gente tem que reforçar isso, porque não é um chavão. É um pedido ou uma súplica. Eu vou dizer que é mais do que um pedido, é uma súplica de entendam o nosso não. Não é charminho,
não estou fazendo tipo, porque tem todos esses estigmas. Você trouxe o estigma do estuprador, e que eu achei bastante importante, porque não, gente, não é que seja uma pessoa horrorosa, alguém que você vai atravessar a rua quando vê porque te deu medo. Não. A gente tem que quebrar com isso. Porque quando a gente traz isso de uma maneira cultural, mostrando toda essa questão que vem lá do patriarcado e que vem dos papéis que definiram o papel do masculino e do feminino dentro da nossa sociedade, já começa a se enraizar e a crescer um espírito de que o homem está acima, a mulher subjugada e como propriedade, portanto, daquele homem. E aí você está exposta a todo tipo de violência. Então, acho que dentro desse segmento que você bem colocou, mas o que eu penso que a gente deve reforçar, primeiro, é que embora os números sejam alarmantes, eles não representam a realidade. Nunca. Porque quando você trouxe, por último, a questão da revitimização ou da culpabilização da vítima, nós temos que lembrar que isso começa dentro da nossa casa e se estende para o sistema de justiça. Às vezes você está assistindo uma reportagem e alguém faz um comentário, mas também, né, saiu com cara de aplicativo, pediu para ser estuprada. Ah, mas também, né, olha a roupa que está usando. Gente, shortinho curto e bêbada ainda, queria o quê? Óbvio que vai ser estuprada. Então, essa inversão de valores e essa culpabilização daquela que está sofrendo uma violência acaba por impedir uma violência ainda mais grave, porque faz ela reportar de novo aquilo que ela sofreu, desacredita ela perante família, perante sociedade e, obviamente, perante o sistema de justiça. Então, a gente tem o caso da Mariana Ferrer, que se tornou conhecido no Brasil inteiro. Todo mundo assistiu a uma cena que muitos de nós já vimos a quatro portas nas salas de audiência. É que aquilo tomou uma proporção porque vazou. Porque estava sendo filmado e vazou. Mas aquilo não é uma exceção. Infelizmente. Né? Não à toa existe hoje um protocolo com perspectiva de gênero. Não à toa tem sido tão difícil fazer valer esse protocolo. Sim. Porque uma coisa é existir um protocolo, existir uma lei. Mas não há lei que nos proteja do machismo. Nós temos a Lei Maria da Penha, que está entre as 3 melhores do mundo. E nós continuamos no ranking do feminicídio. Entre os 5 países que mais matam mulheres pelo fato de ser mulher. Isso é muito grave. E quando eu falo que nós somos em 5º lugar do país que mais mata mulheres, pense que para chegar na morte, a mulher já atravessou todos os tipos de violência antes. Então, imagine o lugar que nós estaríamos quando falamos do nosso corpo, da nossa dignidade, do nosso afetivo, do nosso comportamento, do nosso mental, dos espaços que não nos são dados e que muitas vezes nos são roubados, porque não é o nosso lugar. É muito complicado isso, mas eu vou te devolver, porque esse tema realmente ele me é muito caro, ele me deixa muito indignada, né? Como dá para perceber pela minha fala. É uma luta diária, né? Eu atuo especialmente na minha advocacia com um foco muito maior voltado para a proteção das mulheres. E por quê? Porque isso faz parte da minha natureza. Vou dizer para você que eu já não consigo dissociar aonde termina a Luciana e começa a advogada, porque as duas se misturam. Porque nasci mulher. E Exatamente. isso diz muito sobre a profissão e a área que eu escolhi atuar. E o modo como eu atuo. São poucas as que têm coragem de, como a Maísa, se colocar e se apresentar como advogada com perspectiva de gênero. Porque, acreditem, nós também somos julgadas por conta disso. Estou mentindo, Maísa? Não. Muito, muito, muito julgadas. É aquilo que eu disse quando eu comecei a trazer a público esses estudos que eu fiz e tudo, em decorrência até do mestrado. Eu fui muito julgada, né? Achando que quando a gente começa a falar, primeiro que a palavra gênero já assusta, né? As pessoas não têm nem ideia do que é isso, não lê um livro disso, já acha um monte de coisa, começa a falar um monte de coisa, né? E aí a gente já precisa quebrar essas barreiras de poder falar. Segundo, Lu, eu não sei se você tem essa percepção também, no Brasil a gente não tem a cultura de contratação de nós advogados para acompanharmos vítimas.
Porque existe essa crença, até no mundo jurídico, até na universidade, de que a vítima ela é amparada pelo Ministério Público, e de fato é. Mas o Ministério Público, com milhões de outras atribuições e milhões de outros casos, não vai conseguir fazer um atendimento que nós vamos fazer, de acompanhar essa vítima. Então, isso também é um ramo, e aqui tem várias estudantes que nos acompanham, é um ramo da advocacia em que a gente está chegando ainda, né? Como diz aquela expressão, quando eu cheguei ainda era mato, ainda é mato. Né? E a gente está ali tentando ganhar esse espaço e fazer com que as pessoas percebam que a nossa atuação é necessária para acompanhar a vítima. E aqui eu começo contando um caso que aconteceu comigo no escritório, e eu até queria provocar a Fábio para depois falar da dimensão do quanto isso afeta essa vítima. Eu tive um caso em que eu fui contratada para acompanhar a vítima, logo que aconteceu o estupro. Ela foi estuprada dentro da casa dela pelo padrasto dela. Tá? Na época, ela tinha 14 anos. E ela teve coragem e ela contou para a mãe o que tinha acontecido, porque o padrasto era violento. Então, no final de semana, ele bebia, ia jogar bocha, chegava em casa, ou ele estuprava a mãe, ou ele batia na mãe, né? Porque aquela é estuprar a mãe, porque ele queria ter relação sexual com a mãe, e aí ele chegava bêbado, nojento, ela não queria, e ou ela cedia ou ela apanhava. Então, esses estupros da mãe eram constantes. Num desses domingos que ele chegou em casa, a mãe não estava. Então, o que ele fez? Ele exigiu da enteada. A enteada não teve força, porque na maioria dos casos, né, 50% dos casos de estupro, existe emprego de violência ou de grave ameaça. Ela não conseguiu reagir, nada, e ela foi estuprada pelo padrasto. E naquele mesmo dia ela contou para a mãe. Então, no dia seguinte, essa mulher me procurou e nós procuramos o IML. O que é importante também, que as pessoas não sabem aqui, Lu, a medicina legal é uma urgência da medicina. Ela é um ramo de urgência. Por quê? Porque a gente precisa desse atendimento breve para que seja possível coletar prova, para que seja possível coletar o sêmen desse cara, as células desse cara, né? Então, é uma urgência médica. Então, nós conseguimos, fomos na delegacia, ela foi encaminhada para o IML. O que aconteceu? Lá no IML, eu estava com ela, tá? Imagina se eu não tivesse. Ela estava sentada em uma das cadeiras daquele corredor horroroso, tá? Junto com outras pessoas que iam fazer exame de corpo de delito e outras coisas. Chega, Fábio, imagina você psicóloga aqui. Essa menina, ela já estava se sentindo nojenta, tá? Porque ela estava, assim, por mais que ela tenha tomado banho, porque a primeira coisa que uma mulher estuprada faz é tomar banho. É a última coisa que ela deveria fazer. Mas é a primeira que ela faz, porque ela se sente nojenta. E a gente tem que compreender isso, né? Então, essa minha clientinha tinha tomado banho, mas ainda era possível coletar, né, material genético desse cara que ele tinha ejaculado dentro dela. Então, tinha lá no útero, enfim. Aí, nós lá no corredor, vem o funcionário do ML, assim, ó. Vou pegar aqui um papel para vocês verem, tá? Assim, com um monte de nome lá. Luciana Chemin, estupro. Levanta a Luciana Chemin no meio do corredor com todas aquelas pessoas para ir fazer a perícia. Gente, a falta de preparo, eu não digo nem de preparo profissional, porque eu acho que isso é uma questão de noção, né? Eu falo indignada porque eu não consigo ser neutra em muita coisa. Tá? E essa não tem como. Como a Lu falou, eu não consigo mais separar a advogada da Lu, eu também não consigo separar a advogada e professora da Maísa, né? Porque eu sou mulher. Então eu me coloquei no lugar dela, eu olhei pro camarada e falei, o que é isso? Ele falou assim, você quer me ensinar a fazer meu trabalho? Eu falei, eu acho que eu vou precisar fazer isso, né? E aí ela pediu se eu podia entrar e ele disse que não. É um direito da vítima ser acompanhada na perícia, né? Em todos os momentos, é um direito da vítima. Até porque esse momento da perícia é um momento bastante delicado, porque a vítima está totalmente exposta, ela já está fragilizada e ela está contra a vontade, ninguém quer se submeter a esse tipo de exame. Claro. E pense, eu vou até colocar, porque tem muitas mulheres que estão aqui nessa live hoje, o constrangimento que a gente tem, às vezes, até de ir na ginecologista. Sim, né? o horror. Você está ali toda exposta.
né? E você escolheu o teu médico, você escolheu, marcou o teu horário, você está indo lá porque você quer ver se está tudo ok com a tua saúde. Agora, imagine isso num outro contexto. De você entrar numa sala fria, porque é isso. Esse ambiente não é um ambiente acolhedor. Estou mentindo, mas Meu não é Deus, imagina. nada acolhedor. A pessoa que examina isso, eu quero trazer um ponto que não estava aqui no nosso tema da live, mas que é outro que a gente precisa e muito. Eu reforço bastante a importância, não sei se você também atua com compliance, mas do Sim. compliance de gênero em todos os espaços, mas especialmente nos espaços de saúde. Por quê? Porque o médico que está ali, o profissional que está ali, seja homem ou mulher, ele tem que entender que aquela situação é diferenciada. Ele tem que olhar para aquela vítima, mulher, menina, de uma outra forma. E não como mais um pedaço de carne que ele está examinando naquele dia. Porque, Claro. infelizmente, é isso que ocorre. Porque não é uma briga de boteco. Ela não tá indo lá para ver se os hematomas dela for de briga de boteco porque perdeu na sinuca. Essa menina foi estuprada, né? Então, primeiro que ela não deveria ter sido atendida por um homem, para começar, né? Mas ok, não temos estrutura. Então, se nós tivermos um homem com sensibilidade e ela estiver sendo acompanhada, a gente diminui os impactos. E ela está sendo acompanhada por alguém da confiança dela. Então, é isso que, né? Outro fato aqui, e aí eu já vou passar para a Fábio. Recentemente, uma pessoa próxima a mim me relatou que não conseguiu dormir porque ela entrou em pânico. Ó, a cultura de estupro, a apropriação do corpo feminino. Ela estava no ônibus público, 4 horas da tarde, aqui em Toledo. E um cidadão passou a mão na genitália dela. Ela estava de calça jeans. Só passou a mão, tá? E aí ele desceu do ponto de ônibus. Ela falou que ela chegou em casa, ela foi tomar banho. Então, assim, ele nem chegou a encostar na pele dela. Mas ela estava se sentindo suja, nojenta, indigna. Acho que essa é a expressão, né? E aí ela falou assim, nossa, mas eu tava de calça jeans, ainda bem. Então, já começa uma autoanálise no sentido de que o que do meu comportamento causou isso. Porque é naturalizada essa apropriação. Da mesma forma que a gente se apropria do corpo feminino, quando a gente passa a mão na barriga de uma mulher grávida, o corpo dela não é público, né? Então, são muitas situações que são naturalizadas e que configuram a cultura do estupro. E isso gera a apropriação das próprias vítimas, em que elas não se veem na condição de vítima. Elas começam a se perguntar qual foi o comportamento dela que contribuiu ou até mesmo que causou essa violência. Não é, Fábio? E aí a gente tem o problema das denúncias, que elas têm vergonha, que elas se sentem mal, porque afinal de contas eu tava com roupa curta, eu bebi, eu tava andando sozinha, eu tava, né, não sei. A gente tem muitos comportamentos que dizem respeito à nossa subjetividade, sim, o que foi ensinado para nós, sim, mas a forma como nós nos sentimos diante do que a gente vai enfrentar a partir daí, né? Esse é o nosso medo, não é, Fábio? Eu vou colocar aqui, Maísa, você começou falando sobre comportamentos repetitivos que se tornam naturais. E daí vem essa cultura, né? Um comportamento repetitivo. A gente já veio de uma sociedade onde o homem comandava. E estamos no processo de entender que hoje não é mais assim que funciona. Mas, diante desse processo, acho que cabe aqui ressaltar que para mudar essa cultura, a gente precisa mudar primeiro dentro de casa, né? Mudar dentro dos nossos lares, como nós educamos, né? Aqui eu também estendo isso para as escolas, de como porque nas escolas a gente também vê muito isso, né? Então, assim, de entender o corpo da menina, assim como o do menino, são deles. Ninguém pode tocar se não tem permissão. E o que você colocou ali da grávida mesmo, né? Pegam na barriga sem pedir permissão? Não pode. É o corpo da pessoa, né? Tem que respeitar, tem que ter esse respeito. Mas aqui eu venho falando também
de quando começa a mudar aí o corpo da mulher, como nós agimos, não, como está dentro da cultura ali, o homem, nossa, tá crescendo, a menina, ela vai se encolhendo diante das mudanças do corpo, né? Tem que esconder que tá crescendo o seio, tem que esconder que tá aparecendo as curvas, e aí já começa a mostrar uma cultura, né? Do que é natural o corpo dela mudar, assim como é natural o corpo do homem mudar. Então, o que temos que ensinar? Que precisa proteger, precisa cuidar, e isso não é papel somente dos pais, é um papel da sociedade, de que ninguém pode invadir, e eu chamo de invadir porque é uma invasão, o corpo de ninguém, o espaço de ninguém, sem ter a permissão. E se é uma criança, se é um adolescente, onde pais têm direito sobre essa pessoa, também não tem a permissão para invadir. Mesmo tendo direito sobre a pessoa, não tem a permissão para invadir esses corpos, né? Aqui eu falo porque também já trabalhei um curto período aí nessa área e a gente vê que a maioria, infelizmente, dos casos de estupro acontece dentro da própria família, é intrafamiliar. Então, isso é algo inconcebível, isso é algo que revolta qualquer um. O que você trouxe aqui do comportamento de alguém que trabalha nessa área, que trabalha com isso, expor uma pessoa que já está em carne viva ali, ela já está em plena vulnerabilidade, e você coloca um fator a mais, cadê o acolhimento, né? Cadê a humanidade? Então, existe uma emergência, assim, de ter um trabalho com essas pessoas, com pessoas que trabalham nessa área, para quê? Para olhar para o humano, para olhar, para entender que você precisa, primeiramente, entender que ali tem um ser humano que passou por uma violência. Diante dos relatos aí que a Maísa trouxe, eu falo, gente, é inconcebível que ainda não tenhamos um preparo para esses profissionais que trabalham nessa área, né, que trabalham com pessoas em vulnerabilidade, né, para tratar como humano, para olhar para essa dor. A pessoa já está em carne viva e ainda é mais exposta, né? Então, qual é o impacto que isso tem na vida dessa pessoa, né? Ela já está ali se sentindo culpada muitas vezes, com vergonha, né? E aí ela é exposta. Ou seja, como se recuperar a dignidade dessa pessoa, como empoderar essa pessoa, e eu acho que é isso, né? Ela está ali num momento que ela busca esse empoderamento, de olharem para ela como ser humano. Olha, eu estou aqui para denunciar alguém que invadiu o meu espaço. E o que a pessoa que trabalha ali faz? Invade um pouco mais, expõe um pouco mais. Pergunta se ela era virgem. Por que isso é relevante? Né? Tem o Michel Foucault, né? Acho que a Fábio conhece muito melhor do que eu, né? Mas eu sou uma curiosa do Michel Foucault. E no livro dele, da História da Sexualidade, no volume 2, lá na Vontade de Saber, ele coloca, né? E a gente pode pegar isso como uma ponte. Muitas vezes as perguntas, elas são mais para satisfazer a curiosidade de quem está perguntando do que porque é necessário para o processo, entendeu? Não faz diferença se a pessoa era virgem, se ela era prostituta, se ela era uma freira, vivia no celibato. Não interessa. Ali ela foi estuprada, né? E aqui mais um livro que eu acho legal, eu indico assim de todo o meu coração, que é um livro muito legal de uma professora de Joinville. O nome dela é Luana Gusso, e o nome do livro é Carne e Culpa. É muito legal. E ela fala muito da cultura do estupro no sentido de que como as meninas, desde criança, se sentem culpadas, e que ela fala de subjetividade, elas se sentem culpadas por conta das suas curvas. Eu lembro, meninas, até falei com a Fabiane, quando começou a crescer os meus seios, eu queria morrer.
Por quê? Porque o uniforme da escola era branco. E aí, ou começava a aparecer o seio, ou eu tinha que usar sutiã para apertar, mas daí aparecia o sutiã. E aí, como a Fabi bem lembrou, Uhum. a galera que a gente fala piazada, né, vinha por trás e puxava o sutiã, Puxava o fazia sutiã. pá, né? O que é isso, senão uma apropriação de um corpo de uma menina? Nossa, É um sim. contexto de brincadeira? Até é, mas aí se começa o reforço cultural, né? E quando a gente fala de cultura, de estupro, tem uma frase bem legal, que é uma bandeira feminista, inclusive, que fala assim, ó: se esses comportamentos não podem ser interpretados como naturais, nós estamos imersos numa cultura, se a gente cria, a gente pode mudar. E a gente só muda com esses debates. É eu ensinar para os meus filhos, que são meninos, que eles precisam respeitar e que não é natural e que ele não pode tirar sarro da menininha que começou a crescer o seio, porque a gente se anda curvada assim, ó. É o famoso fecha a perna. Por que fecha a perna, né? Será que eu tô chamando a atenção, né, do meu vô, do meu tio? Se eu sou uma adolescente, que eu tô sentada com a perna aberta, qual que é o problema, né? E eu tinha até um aluno, acho legal falar isso, do ponto de vista masculino. Eu tinha um aluno policial militar, então ele já era mais velho que os colegas, né? E ele fazia parte do GVIG, desse grupo de estudos. E num dos dias em que nós estávamos justamente lendo textos e falando sobre cultura do estupro, ele falou assim: professor, isso me irrita profundamente. Eu falei: por quê? Daí ele falou assim: porque eu, como homem, eu não sou igual, ele usou essa expressão, né? Ele falou assim: eu não sou igual uma cadela no cio. Eu sei controlar o meu desejo sexual. Eu não sou um bicho incontrolável que não consegue cuidar dos seus instintos. Eu olho uma mulher bonita, eu sinto atração por ela, mas eu seguro. Eu falei: é isso aí, a mesma coisa a gente. A gente vê lá na praia um homem com um corpo bonito, sem camisa, andando na rua, eu não vou pra cima dele. Eu posso cutucar você em um contexto discreto e falar assim: nossa, que lindo, né? Agora, isso não me dá o direito de mexer com ele, a gente não faz isso. Né? Então, não é normal ser chamada de gostosa por um pedreiro na frente de uma obra. E se você gosta disso, a gente precisa de terapia para conversar sobre autoestima, né, Fábio? Pelo amor de Deus. Com certeza. Então, quem não se sente incomodado por esse tipo de coisa, talvez não tenha desenvolvido um senso crítico de observar comportamentos. E a gente precisa observar comportamentos, a gente precisa observar frases, desculpa, frases que a gente fala, frases que a gente ouve e a gente silencia. Porque quando a gente silencia, não é, meninas? Eu já tô adotando um lado. Então, silenciar, muitas vezes, é colocar-se apoiando comportamentos que eu reprovo, coisas que me desagradam, eu não posso silenciar. E isso eu convoco aqui os homens que eventualmente nos escutam. Se o seu amigo é babaca, perdão da palavra aqui, e ele faz essas piadinhas e ele faz esses comentários, não ria. Desaprove. Isso não te faz menos homem, tá? O homem que estupra, muitas vezes ele faz isso para reforçar o próprio senso de masculinidade dele, né? Ele não teve... O ministro Luiz Roberto Barroso, não sei se vocês viram, eu achei genial. No dia, semana passada, no dia 7, quando a Lei Maria da Penha completou 18 anos, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele falou assim: o homem que estupra é porque ele não teve a capacidade de conquistar. Eu achei interessante isso. Ele não é mais macho porque ele tem virilidade sexual e que ele consegue forçar essa mulher. Na verdade, ele não teve capacidade de fazer com que ela se sinta atraída por ele, né? Então, usa a força para reforçar sua própria autoestima, sua própria percepção identitária, né, Blue? Mas eu vou falar para você que de tudo isso, assim, como a gente tem um público hoje aqui majoritariamente feminino, eu vou voltar um pouquinho a olhar para a gente, para essa reflexão, porque como a gente fala em cultura, a gente também está imersa nesse universo, né? É algo cultural que atinge a todas nós. E um ponto que eu acho bastante importante colocar aqui é que não necessariamente você precisa ser um estuprador para que você esteja atuando de uma forma altamente violenta, machista e sexista. Quando você consome essas músicas que depreciam a mulher, quando você encaminha
vídeos, fotos que expõem a mulher, que a desqualificam, que a objetificam. Você também está mostrando que o nosso corpo está no mercado, que é para isso que serve. Então, acho que é bem importante trazer isso, porque na cultura machista, nessa cultura machista que só pode se sustentar através de mecanismos que vêm para dizer, por meio de piadas, para dizer que a mulher não sabe dirigir, que o lugar de mulher não é na direção, que mulher não é para ser engenheira, que mulher não é para ser presidente da República, que mulher não é para sentar numa cadeira no Congresso. E vai desde aí até o momento em que a violência sexual acaba sendo normalizada no transporte público, no bar, nas ruas e dentro das casas. E eu coloco isso para fazer uma pergunta aqui como ponto de... Acabou a luz aqui no meu prédio. Para mim também. Opa, voltou. Para mim não Acabou a luz? voltou. Acabou aí também, mas... Não, eu tô te ouvindo, você só tá no escuro. Tô no escuro, tá, gente? Então, vou ficar aqui no escuro. É, Bom, eu quero no fazer escuro. uma pergunta, quero trazer essa pergunta. Será que, em relação aos outros crimes, nós questionamos a vítima? Nós duvidamos da sua credibilidade? Quando alguém conta para você que sofreu um assalto, você fica pensando, será que é verdade? Será mesmo que foi assaltada? E por que nós, quando eu falo, nós mulheres também, nós, sociedade, sempre ficamos com uma pulga atrás da orelha se aquela mulher que está falando que foi abusada sexualmente, de fato o foi. Eu vou Então, colocar aqui. isso mostra o que é uma cultura do estupro. Esse É. exemplo eu trago para a gente refletir, porque quando você joga para um outro tipo penal, você começa a perguntar, mesmo dentro das salas de audiência, as perguntas mudam completamente. Exatamente. Porque na sala de audiência, quando é uma vítima de abuso sexual, de crime sexual, vem perguntas de toda a natureza para tentar tirar da vítima se de fato houve um estupro, se de fato faltou um consentimento. Porque a pode premissa... estragar a vida do ofensor, né? Coitado, vai estragar a vida dele ser um estuprador, né? Ninguém pensa que ele já estragou a dela, né? Porque é mais fácil partir da suposição de que, mas e se eu estiver condenando um inocente? No caso do crime de estupro, do que você pensar a vítima está partir do pressuposto de que a vítima fala a verdade. Embora isso seja jurisprudencialmente definido, o fato é que na realidade isso não acontece. E a gente não pode ignorar. Porque quando é um crime de um outro tipo penal, a dificuldade que a gente tem para provar que a pessoa não cometeu aquele crime. Inverte. Não é o Ministério Público que tem que provar que aquele cara merece ser condenado. Somos nós que temos que provar que ele é inocente. Mas quando é crime de estupro, aí fica difícil. Porque a palavra da vítima é a todo momento colocada à prova. A todo momento. E isso começa dentro das nossas relações sociais, quando nós, mulheres, também fomentamos esse comportamento machista e sexista ao indagar. Será mesmo que essa mulher fala a verdade? E é por nós que nós temos que começar a quebrar isso. Eu trago isso e de forma acolhedora, eu quero que vocês entendam, mulheres que nos acompanham aqui, de forma totalmente acolhedora. No sentido, não estou chamando atenção aqui, dando bufetada na cara das mulheres para dizer a culpa do machismo é de vocês, de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza absoluta que só conseguiremos extirpar o comportamento machista, porque machismo é um comportamento, não diz respeito a masculino ou feminino. Estamos falando de comportamento, pode estar no homem ou pode estar na mulher. Mas nós só conseguiremos mudar essa cultura quando nós, mulheres, começarmos a lutar umas pelas outras, sem qualquer diferença e discriminação e preconceito. Porque quando eu diminuo uma mulher, eu estou diminuindo a mim. Eu estou diminuindo a todas. Todas nós. Passo a palavra para você, eu fico nervosa aqui, mas... Não, mas eu também fico.
Nós somos super iguais nesse sentido. Aí nós nem somos irmãs, você é irmã da Fábio. Né? A Mas Fábia, nós... não, eu e a Fábia é o contrário, é o oposto, tá? A Fábia é a brisa, a serenidade em pessoa, eu sou o furacão. Ah, não, mas né, eu acho que diz respeito à nossa profissão também, né? A Fábio tem a postura né, de refletir, acolher, né? E a gente tá na linha de frente aqui né, do quebra-pau e que a gente precisa disso, né? E o nosso papel não tem medo, não tem vergonha. Inclusive, a gente poderia outra hora conversar sobre quantas vezes a própria OAB ignora a necessidade dessa nossa postura ser acolhida. Porque a gente precisa ter essa postura no sentido de eu não aceito esse discurso, ainda mais em evento, quando falo por mim, sou responsável pelo que eu estou dizendo, tá? Em eventos que são direcionados a gente, coloca lá pessoas que têm discurso contrário do que a gente precisa ter. Então, eu acho que há uma necessidade aqui de estruturar e essas conversas fomentarem cada vez mais debates. Olha, eu agradeço de todo o meu coração a oportunidade. Infelizmente, eu preciso sair, porque eu preciso voltar para a aula, né? Mas eu me coloco aqui à disposição, se vocês quiserem, a gente pode conversar inúmeras outras vezes. Parabéns pelo projeto e obrigada de todo o meu coração pela oportunidade, tá bom? Obrigada, nós que agradecemos você, Maísa. E assim, queremos avisar todo mundo aqui, a Maísa tem um compromisso de sala de aula agora, vai ter que se ausentar. Teríamos muito o que falar, certamente ela vai voltar e nós vamos poder refletir mais sobre isso. Alguém comentou, e eu preciso só fechar com essa palavra aqui, sororidade é isso mesmo, é isso que tem que ultrapassar a palavrinha bonita e virar uma prática entre nós mulheres. Porque quando nós começamos, nós juntas podemos vencer tudo isso. E que o nosso não seja gritado cada vez menos, porque que a gente não precise reforçar isso, que isso já seja entendido socialmente. Muito obrigada a todas vocês que nos acompanharam aqui. Nós, toda terça-feira, trazemos algum tema. Na próxima terça-feira, às 20 horas, nós vamos falar também sobre mulheres na política, com duas especialistas que trabalham com direito eleitoral. Aguardamos todos vocês. Maísa, mais uma vez, é sempre um prazer estar contigo. Você é maravilhosa, tua luta. Agradeço aqui os teus alunos que acompanharam e alunas. Sigam a gente aqui, compartilhem e juntos vamos quebrar com essa cultura que segrega, que diminui e que só estimula a violência. Obrigada, meninas. Um beijo. Até beijo mais. Todo mundo. Estou no escuro aqui, né? Então, beijo, gente. Tchau. Boa aula, Maísa. Tchau, Fábio. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam.